proximidade. Sejam bem-vindos ao Pema News, o jornal da tarde que explora o tema As Linguagens Invisíveis do Planeta. É um tema muito especial hoje, gente. Vamos nos aprofundar no mundo microscópico na jornada com o nicho de decomposição dos alimentos. A nossa pauta de hoje está imperdível e traz novas pesquisas como grande destaque. A pauta está imperdível mesmo. Além de tudo que você comentou, Victor, vamos mostrar as curiosidades da nossa visita ao Instituto Butantan. Para começar, vamos ao assunto que nos faz refletir sobre o lixo que produzimos. Nossa equipe de imóveis é de olho no tempo de decomposição dos alimentos na nossa empresa. Vamos agora com o repórter Raul, que vai nos contar mais sobre o processo da decomposição. Raul, com você. Boa tarde, pessoal. A linguagem de decomposição é fascinante, mas nós aprofundamos nos processos invisíveis que fazem com que os restos de alimentos se transformem em algo útil, o adubo. Ao longo da nossa pesquisa, documentamos o tempo de decomposição de vários alimentos e observamos como a natureza recicla a si mesma de forma eficiente e natural. A decomposição não acontece só em grandes áreas em laboratórios. Ela ocorre silenciosamente dentro da nossa própria casa, em lixeira, em restos de comida. Isso nos ajuda a compreender o impacto do lixo que descartamos todo dia. E como a linguagem de cada alimento é diferente, com alguns se decompondo muito mais rápido que os outros. Para nos dar mais detalhes e nos ajudar a visualizar este ciclo, conversei com a Fabiana, uma especialista que nos apoiou bastante na pesquisa e que mantém o sistema de compostagem caseira em sua casa. Fabiana, como que você mantém o processo da compostagem caseira no dia a dia? Eu deixo o potinho lá na minha cozinha. Todos os dias a gente cozinha, faz alguma coisa. Toda a casquinha que eu tiro dos alimentos, as sementes, casca de ovo, casca de todas as frutas e legumes, eu ponho lá dentro e vou guardando. Aí quando chega no final da tarde, eu vou lá e jogo na minha composteira natural. Entendi. O quentinho com ar livre e animais auxilia de alguma forma nesse ciclo de decomposição e na velocidade de gerar adubo? Auxilia sim, porque a minha galinha, eu tenho uma galinha lá em casa, né? E além dela comer os bichinhos, quando eu jogo os restinhos de comida lá, ela vai lá também e fica ciscando, e ela fica mexendo a terra. Então, automaticamente, ela come e já vai colocando aquele adubo, aquelas casquinhas para baixo. E quando a gente corta a grama ou cai as folhas das árvores, que em casa a gente tem algumas árvores também, a gente vai colocando lá por cima dessas cascas. Então, automaticamente, tudo vai virar talude, né? E os bichinhos, a galinha, ela ajuda muito nessa, nessa parte aí, porque ela come o resto que ela não come. Isso praticamente um adubo vira. O pai é artista e vocês reutilizam materiais descartados? Como vocês fazem a reutilização criativa de materiais em casa, transformando o lixo em arte e dando uma nova vida a objetos que iriam o descarte comum para o descarte comum? Então, quem gosta de fazer essas coisas é mais a Isabela, né? O papai da Isabela, ele é professor de artes. Então, ele no dia a dia dele, ele não reutiliza os materiais. Mas tudo que a gente tem, que vai virar, que vai para o lixo, a gente separa. E aí a Isabela gosta de fazer as artes dela, né? Ela gosta de pintar, ela gosta de inventar. Uma vez ela fez um monte de bonequinhas com rolinho de papel. E depois a gente levou essas bonequinhas para um lugar que tinha crianças, para as crianças brincarem com essas bonequinhas que ela criou.
Então, é mais ela, né, que mexe nesses materiais e recicla. Porque recicla fazendo outras coisas, né, brincando e tal. E aí, os outros materiais a gente leva do lugar de descarte, né, de descarte consciente para não ir pro lixo, senão vira tudo um monte de lixo e a gente pode reaproveitar um monte de coisa, né? Tanto, eu também faço isso, tanto que se você perceber, minha unha tá preta. Eu gosto de mexer com esse brilho. Ah, mas aí você pinta as É. coisas que você já fez, né? Fica claro que a verdadeira solução para o lixo não está só no aterro ou nas grandes indústrias, mas sim nas nossas escolhas diárias. Volto para vocês no estúdio. Nossa, Raul, que reportagem forte. Isso faz pensar muito. Mas e a gente? O que podemos fazer para ajudar? O repórter Bruno traz dicas práticas para a redução do lixo. Bruno, é com você. Boa noite, pessoal. Atitude é a linguagem de mudança. Vocês sabiam que no Brasil são desperdiçados cerca de 33 milhões de toneladas de lixo por ano? Para ajudar a mudar essa realidade, a separação correta do lixo é uma medida fundamental. Ela permite que materiais recicláveis como plástico e vidro sejam reaproveitados pela indústria e seu lixo orgânico sendo usado para compostagem. Para nós, o Ecoponto é um excelente exemplo de como a comunidade pode colaborar. O Ecoponto de Salto é um local essencial criado para receber materiais que podem ir para o lixo comum, como entulhos de construção, restos de poda de árvores, eletrodomésticos, velhos e até pilhas e baterias. Lugares como esses são cruciais para que o lixo seja descartado de forma consciente, tanto que pegou nossos rios, o sol e a natureza. Para nos dar dicas práticas sobre como podemos ajudar no dia a dia, e apresentamos um excelente projeto para o ensino em casa. Zero sacolinha em plástico. Conversamos com a senhora Cécile, indifferente com pequenas ações e um direto comportamento de orgânicos podem mudar o mundo. A senhora Cécile nos garantiu que se cada um fizer sua parte dentro de casa, a gente vai ter muitas mudanças no mundo, porque pequenas atitudes do dia a dia contribuem e muito para a preservação do meio ambiente, pois juntos somos ótimos. Ela também deu um tipo valioso para evitar o desperdício na cozinha e ter um aproveitamento de 100% dos alimentos. Sim, eu acredito nisso, que se cada um fizer a sua parte dentro de casa, a gente vai ter muitas mudanças, né? Porque se cada um fizer um pouquinho do seu, a gente não consegue, de repente, mudar grandes coisas, fazer grandes mudanças, porque não está tudo no nosso controle. Mas pequenas atitudes que a gente pode fazer em casa no dia a dia podem contribuir e muito para a preservação do meio ambiente. São pequenas ações que todo mundo fazendo sua parte um pouquinho soma um monte, porque juntos somos ótimos, né? Os alimentos, eles podem ser muito bem reaproveitados, né? Para a gente não dispensar, por exemplo, uma beterraba que você compra com você pode usar o caminho dela para fazer, colocar no arroz. A casca do abacaxi você pode higienizar bem ela e fazer um suco a partir da casca do abacaxi. Sabe a salsinha? O tapinha de salsinha? Não precisa jogar lá fora, porque a maior concentração de vitamina da salsinha é no talinho. Então você pode cortar os talinhos bem pequenininhos, colocar no arroz, entendeu? A folha do brócolis você pode usar. Tudo isso daí são formas de reaproveitar o alimento para você não descartar ele, né? E para você ter um aproveitamento dele de 100%. Vamos com vocês nesse trecho. Ótimas dicas, Bruno. É muito importante que todos façam a sua parte. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o que motivou grande parte da nossa pesquisa, a linguagem da ciência e a nossa visita ao Instituto Butantan. O repórter Joaquim traz detalhes incríveis. Joaquim, é com você. Boa tarde, visitamos o Instituto Butantan. É lá que a ciência ganha vida e trabalha para nos proteger.
Aprofundamos a nossa pesquisa, aprendendo ainda mais sobre os micro-organismos, os seres invisíveis que regem o planeta, incluindo fungos, bactérias e vírus. Durante a nossa visita, conversamos com a bióloga Daniela Paixão, que nos explicou que eles estão em todo lugar e que nem todos causam doenças. Muitos são essenciais para o meio ambiente, como os que atuam na decomposição. A bióloga Daniela nos mostrou como a ciência estuda esses seres invisíveis. Elas utilizam placas de fertilização como pratos com um alimento especial chamado H para cultivar os micro-organismos. Também entendemos sobre o papel de bactérias protetoras que não nos fazem mal, que estão na nossa pele e intestino, agindo como uma barreira. Acompanha agora um trecho da nossa visita, onde fizemos um experimento de coleta de micro-organismos de forma garrafa de água. Cotonete, tá? Um cotonete normal. O pessoal, atenção. E aqui na outra mão eu tenho água destilada, tá? Por que a gente usa água destilada? A água destilada é uma água que não tem nada. Isso não significa que ela é pura, tá? Ela só significa que ela não tem mineral, ela não tem literalmente nada. Não pode tomar. Ela é só uma água. Ela não tem nada. Não tem bactéria, não pode beber. Por que essa tem ar? Por que não pode beber? Então, nela a gente não tem nada. A gente não tem mineral, a gente não tem cálcio, a gente não tem nada. Se eu tomo essa água, as minhas células do meu corpo, elas não entendem que tipo de água que é essa. E aí quando ela faz a troca da água, eu posso passar mal. Então a gente não recomenda tomar, né? Não recomenda, a gente proíbe tomar água destilada. Tudo bem? Como que a gente faz a coleta? Geralmente a gente pega região da garrafa que tem mais contato com alguma coisa. Então no caso aqui é o contato da boca, tá? Então a gente geralmente pega da parte de dentro. Vixe. Como que ela vai beber? Ela pode beber, não tem problema, porque até a hora dela beber já vai ter secado essa água. Coleta de toda essa parte aqui e também, ó, da onde fica descansado. Já aproveita e faz uma limpeza aqui, né, ó. Da onde fica descansado o bico, tá? A cor do cotonete. E aí a gente esfrega o cotonete fazendo esse movimento aqui, ó, de zigue-zague. Esse movimento a gente chama de semear, que é como se fosse semeando mesmo, né, jogando a semente no solo. A diferença é que aqui eu estou semeando as bactérias no meio de cultura. Esse movimento de zigue-zague, quando a gente faz a amostra assim, ele é importante para a gente separar ao máximo as colônias de bactéria. Porque se eu só jogar aqui, pode ser que elas nasçam meio que uma em cima da outra, e aí eu não consigo verificar qual bactéria que é e nem estudar ela depois. A nossa visita não parou por aí. Para aprofundar ainda mais no assunto, tivemos a oportunidade de conversar com a bióloga Daniela Paixão para uma entrevista exclusiva. Confira agora alguns trechos da nossa conversa. Os micro-organismos, eles existem porque eles têm um papel muito importante no meio ambiente. Então, geralmente, eles estão associados a um processo que a gente chama de decomposição. Então, eles vão decompondo, ou seja, degradando um alimento ou as coisas do solo. Então, a gente tem folhas e tudo mais, eles vão decompondo para poder renovar aquele ambiente. Então, a gente pensa geralmente só em doença, mas, na verdade, eles são importantes também para manter o ecossistema mais saudável e sempre renovável. E o que é tempo de incubação? Tempo de incubação. Quando a gente pensa em tempo de incubação, é como se aquele micro-organismo estivesse se desenvolvendo no ambiente. Por exemplo, quando a gente faz a plaquinha, que a gente fez com vocês a plaquinha, a gente deixa eles, né, essa plaquinha, dentro de uma estufa
que é como se ela estivesse incubando ali. Então, ela vai demorar em torno de uns 2, 3 dias para começar a se desenvolver. Então, o tempo de incubação nada mais é do que o tempo que aquele micro-organismo precisa para começar a se desenvolver. E aí, cada micro-organismo vai ter um tempo específico ali para ele. Entendi. E qual foi a primeira bactéria do mundo a ser descoberta? Aí, a primeira bactéria do mundo a ser descoberta é uma questão, porque pensa que no mundo a gente tem vários cientistas trabalhando concomitantemente, ou seja, todo mundo junto, para poder descobrir esses micro-organismos. A gente tem registro, por exemplo, das primeiras cianobactérias, que são bactérias aquáticas que estavam ali fazendo todo um processo, né, de renovação do mar. E aí a gente sabe que essas bactérias existem porque a gente tem um fóssil delas. Então, ali no museu a gente tem aquela pedra, que nada mais é do que um fóssil dessas cianobactérias. E aí elas existem desde o período pré-cambriano. Tá? Então, elas são bem antigas. Os seres humanos são compostos por mais macro ou micro-organismos? Micro-organismos. Né? Então, a gente tem que pensar que os organismos, né, organismos maiores, a gente geralmente controla eles e consegue ver. Os micro-organismos estão dentro do nosso intestino, mas também estão na nossa pele. Então, é pensar na quantidade. A gente vê, né, tem muito mais micro-organismos do que os macro-organismos ou organismos, que é o que a gente chama. Eu acho que é isso, é vir visitar, né, aqui o museu, mas também pensar que os micro-organismos, eles não só fazem mal para a gente precisa controlar eles? Sim, mas eles também não são só os vilões ali, eles são muito importantes para o meio ambiente também, né? Então, a gente tem micro-organismos na gente, a gente tem micro-organismos no solo, existem os que podem causar doenças e os que não. Eu acho que é tirar um pouco do medo da microbiologia, né, e vir conhecer um pouquinho sobre eles aqui. Isso é a prova que a linguagem invisível do nosso planeta é muito mais profunda e complexa do que imaginávamos. Uma descoberta que nos faz enxergar nosso próprio mundo de uma forma totalmente nova e com muito mais respeito às coisas invisíveis de nós e ao nosso redor. Chegamos ao fim da nossa segunda edição de Prima News. Agradecemos a todos que nos assistiram e aos nossos repórteres. Com certeza saímos daqui com muito mais conhecimento sobre as linguagens invisíveis do planeta e a importância de cuidarmos do nosso mundo. Nos vemos na próxima edição do Prima News. Até lá, continue explorando as linguagens invisíveis do nosso planeta. Tchau!